Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achastes mentirosos. Sofrestes sem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Só até aí, em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra, nós vimos aqui logo no início do Apocalipse, e o Senhor, Ele usou um homem de Deus chamado João. Ele estava preso na ilha de Patmos, já estava com a idade avançada. Ele foi preso porque ele pregava o Evangelho de Jesus. Ele foi preso por pregar o Evangelho. E ele foi preso numa ilha deserta não, cheia de presos, mas uma ilha muito isolada, qual ele perdeu realmente o acesso, Na verdade, ele perdeu o contato com tudo, ficou ali nessa ilha deserta. Eu acredito que João pensou assim: olha, o fim da minha vida foi esse. Eu acho que agora acabou para mim. Fiz a obra, preguei, fui um apóstolo de Jesus, mas infelizmente o resto da minha vida vai ser aqui nesse presídio, nessa ilha chamada Ilha de Patmos. Acabou tudo para mim. Acabou a esperança, acabou tudo. Agora eu espero a morte para me subir com o Senhor. Talvez você tenha pensado assim também. Talvez você tenha pensado que o seu ministério acabou. Talvez você tenha pensado que a sua vida acabou. Mas eu tenho uma notícia boa para você em nome de Jesus. A tua vida não acabou, o teu ministério não acabou. Aquilo que Deus tem preparado para você não acabou. 1 Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou uma boa obra em tua vida é fiel para concluir. Deus usou João de várias formas. Ele escreveu o Evangelho de João, recebeu revelação do Senhor. Mas acredito eu que a maior revelação que Deus ali revelou para João foi Apocalipse. Porque Apocalipse, ele falava do presente e do futuro. Do futuro que nem nós ainda passamos por ele. Quando João viu essas coisas, eu acredito, João, Deus não está preso ao tempo. Eu tenho certeza que Deus levou ele para o futuro, não como a máquina do tempo, mas pelo poder do Senhor, e mostrou para eles todas as coisas que iriam acontecer. O livro de Apocalipse é um livro que muitos têm medo. Algumas pessoas falam de Apocalipse e têm medo. Ai meu Deus, é o fim dos tempos. Tem medo. Muitas pessoas dão crédito ao Apocalipse, ao livro de Apocalipse. Olha, Apocalipse fala sobre os últimos dias, sobre a escatologia, o que vai acontecer futuramente. Mas sabe uma coisa? É claro que Deus importa com o futuro, porque o futuro já foi traçado, o plano já está feito e vai cumprir da forma que o Senhor planejou, milimetricamente, com todos os detalhes, que Deus é detalhista, vai cumprir tudo. Na realidade, já está cumprido, sim ou não, gente? Aleluia. Tudo que já está acontecendo. Você conversa até com o incrédulo, até com o ateu, você fala com ele. Os últimos dias estão acabando. Se eles acreditam em Deus ou não, ninguém sabe, mas todos estão sabendo que alguma coisa está acontecendo. Os irmãos tiveram uma experiência na segunda-feira passada. Quem teve? Quem sentiu aí? Houve um tremor aqui no nosso bairro. O abalo sísmico foi no centro de Esmeraldas. Mas nós sentimos
um tremor aqui, eu acordei com um tremor, a janela batendo. Diz minha esposa que eu estava segurando a parede. Para mim era só a porta, ele é meio exagerado, vocês conhecem bem. Mas deixa pra lá. Uma coisa é certa, Jesus está voltando. E o propósito maior de Jesus é buscar a tua igreja. Ele não quer saber os 7 anos da grande tribulação, o anticristo reinando sobre a terra, esse período de 7 anos. O que Deus importa, o que Jesus importa, eu vou encontrar com a minha noiva, as bodas vão acontecer, nós vamos casar com Jesus. Essa é a nossa esperança, e é isso que vai acontecer. Glória a Deus. Apocalipse podia começar já falando dos grandes acontecimentos, das grandes revelações, mas a maior preocupação que o Senhor Jesus trouxe ali para João, e por isso que ele revelou a João, é o cuidado com as suas igrejas. Repete comigo: o cuidado com a sua igreja. Eu falei plural, suas igrejas, porque aqui tem algumas igrejas que ele descreve, ele exorta de uma maneira específica. E hoje nós vamos falar de uma igreja, e a igreja é a igreja de Éfeso. E, gente, era uma igreja maravilhosa. Eu não vou falar uma igreja perfeita, porque ela não era perfeita, mas sem sombra de dúvida, era uma das melhores igrejas que tinha na época. E nós temos que aprender muito com a igreja de Éfeso, tanto os acertos quanto os defeitos dela também, para que nós não venhamos cair no mesmo erro da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja tão boa. Eu preciso ouvir meu filho. Uma igreja tão boa como a igreja de Éfeso, infelizmente, o final dela foi trágico. Na Bíblia não fala como foi o final da igreja de Éfeso, mas nos livros descreve como foi o final da igreja de Éfeso. Que triste. E ele disse assim: os irmãos estão entendendo? A preocupação maior com Jesus é da sua igreja. Nós falamos sobre salvação de almas, vidas que estão indo para o inferno, as pessoas que estão perdidas indo para o inferno. Nós devemos amar os perdidos e pregar o evangelho para os perdidos, mas infelizmente muitos da própria igreja estão perdidos. Muitos que vêm na igreja, participam dos cultos de domingo ou semanal e estão indo na igreja, mas estão perdidos. Se Jesus vier, infelizmente muitos vão ficar. E essa é a preocupação maior com Jesus, com a sua igreja, é que infelizmente muitos vão ficar. E meus irmãos, que não seja você, que não seja eu, que não seja nenhum de nós, porque nós conhecemos a palavra dele e nós temos visto os sinais. Os sinais estão gritando para todo mundo ver que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E ele começou a exortar a igreja de Éfeso, o último livro da Bíblia, os primeiros capítulos, na verdade o capítulo 2. E ele começou a exortar a igreja de Éfeso assim: olha, eu conheço as suas obras, conheço o seu trabalho. Você é paciente, tem paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e acha eles como mentirosos. Ou seja, a igreja de Éfeso não engolia qualquer coisa. Na época já existia falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, que apresentariam a si mesmo, que levavam o pecado como algo natural. É o relativismo de hoje, nem tudo é tão errado, nem tudo é tão certo. No final vocês vão ver que falando sobre Nicolaitas. Nicolaíta veio de um apóstolo chamado Nicolau. Ele foi escolhido por Deus, mas depois ele apostatou da fé. E ele começou a ensinar para o povo: olha, vocês podem pecar que não tem nada a ver, em outras palavras, não vou dar nada para vocês, né? Mas a igreja de Éfeso, elas não engoliam esses tais falsos profetas. Elas sabiam que eram falsos profetas, ou seja, era uma igreja que lia a palavra
a palavra de Deus. E infelizmente a igreja nesses últimos dias não tem lido a palavra de Deus, não tem amado a palavra de Deus. Não pega um livro da Bíblia para ler. Hoje eu vou ler Atos, hoje eu vou ler João. A propósito, eu havia orientado para a igreja ler o livro de Atos. Eu imagino que quem não leu já está quase acabando. Mas a igreja, ela gostava de ler a Bíblia, e eles defendiam a Bíblia, e eles defendiam a sua fé, e eles não eram enganados por falsas doutrinas. Essa era a igreja, essa igreja boa. Um povo paciente, sabia esperar, confiava em Deus, sabia o que era esperar no Senhor. Um outro detalhe importante aqui: eles passavam por sofrimento, sofriam, passavam por provação. Eles trabalhavam pelo nome do Senhor. Era uma igreja trabalhadora, uma igreja que não parava, sempre trabalhava em prol do nome do Senhor ser engrandecido, pregava para as pessoas, ajudava uns aos outros. Era uma igreja boa, uma igreja verdadeira, que pregava o Evangelho do Senhor, que lia a palavra de Deus, uma igreja paciente, porque a igreja sabia o que é sofrimento. Outra coisa que nós devemos aprender: a igreja de hoje não sabe sofrer. Quando a gente começa a passar por sofrimento e provação, Deus olhou para mim, Deus abandonou para mim, eu vou afastar, eu vou desviar, a igreja não dá para mim. Infelizmente são crentes, mais ou menos fraquinho, raiz rasa, qualquer problema quer saber desviar. A igreja de Éfeso não, eles sofriam e Deus sabia do sofrimento deles. Eram pacientes e perseveravam. Maravilha. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Gente, eu tenho que aprender isso também. Eles não cansavam. Eles trabalhavam com afinco, sofriam, trabalhavam, mas eles não cansavam. Mas olha que detalhe importantíssimo que nós devemos atentar aqui. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Encontramos um problema na igreja de Éfeso. Eram bons no que faziam, eram tementes a Deus, mas o problema que nós vimos aqui é que eles perderam o primeiro amor. E para a gente entender o que é primeiro amor, eu gostaria que vocês lembrassem o dia que vocês converteram de verdade, o dia que vocês aceitaram Jesus, depois passaram pelo batismo, queriam Deus o tempo todo, buscavam o Senhor o tempo todo, tinha aquela alegria de servir a Deus, aquela paixão, aquele amor. Mas um dia isso acabou. E eu imagino com a igreja de Éfeso a mesma coisa. A conversão daquela igreja foi maravilhosa. A pregação deles, amavam o Senhor, tinha aquele amor, aquela sede, mas isso um dia foi acabando. Aquele prazer de estar na casa de Deus foi acabando. Aquele prazer de trabalhar no alvo do Senhor foi acabando. E acredito que eles deixaram a rotina, roubaram o amor e a paixão por servir a Jesus. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus não quer que nós servimos o Senhor por obrigação. Deus não quer que nós o servimos por imposição. Jesus, ele veio ao mundo e nos ensinou que nós devemos servi-lo por amor. Porque um dia Ele nos amou, por isso nós o amamos. E tem que haver essa paixão. Infelizmente as pessoas não oram como oravam como antigamente. Não buscam a Deus como buscam antigamente. Antigamente, quando sexta-feira na bênção vinha com alegria. Na célula, que alegria era participar de uma célula. Hoje qualquer motivo é motivo para não participar. Hoje qualquer motivo é motivo para não estar em oração, para não estar na Bíblia, para não ter aquela alegria lá de servir o Senhor. Meus irmãos, o que tirou sua alegria? Porque você não está mais alegre, motivado para fazer a obra de Deus. Cadê o seu primeiro amor? Cadê a sua paixão? Irmãos, o mundo tem paixão por coisas supérfluas que não dá nada para eles. E o Senhor Jesus quer que nós apaixonamos por amor, por Ele, pelo que Ele fez por nós na cruz. Ele quer que nós apaixonamos pela mensagem da cruz, pelo Evangelho da cruz.
na internet. Não sei se vocês já viram. E eles não sabem disso, né? Que a gente, né? Enfim, não posso falar muito porque hoje foi o dia de deixar as outras pessoas também participarem depois de ti, né? Sabem disso. Mas em contrapartida, eu vejo como as pessoas têm paixão por futebol. Eu gosto de futebol, mas como eles têm paixão. Eu vi essa semana, fizeram numa rua de fogo. Eles chegaram lá e colocaram esses silenciadores, né? Fizeram aquela bagunça, gritando, o tempo todo lá, gritando, falando o tempo todo lá. Aquela coisa bonita, aquela paixão tá lá. O time tá perdendo, tá batendo palma, tá cantando aquela paixão pelo time. O time tá ganhando, tá perdendo, tá gritando, tá falando. Eu falei assim, meu Deus do céu, que dia que a igreja vai apaixonar por Jesus, como o povo é apaixonado por culto de futebol. Culto de futebol, irmãos, pode ser um entretenimento, pode ser uma diversão, eu gosto. Eu assisto, meu time. Hoje não foi bom, não. Foi muito bem, não. Mais ou menos, né? Tá bom. Mas, irmãos, nós não podemos deixar que as coisas desse mundo nos apaixonem. Nós devemos amar o que Jesus fez por mim na cruz. Tudo bem, ele perdeu, e daí o que eu vou ganhar? E se ele ganhasse, o que eu iria ganhar? Mas Jesus morreu na cruz e ganhou, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu por mim, o sangue dele foi derramado por mim. E essa tem que ser a minha alegria, essa tem que ser a minha paixão, esse tem que ser o meu amor, o meu verdadeiro amor. Eu estava conversando com alguns jovens da igreja, com os 3 rapazes, e eles foram ver o time deles jogar bola, que está pior que o meu anos-luz. E ele falou assim, né, Luciano? E ele falou que ele saiu da casa dele meio-dia para ver o jogo 4 da tarde. Meio-dia, 1, 2, 3, 4. Saiu meio-dia, chegou lá no campo 4 da tarde. Viu o time dele ganhar, mas perdeu. O time dele perdeu. Então 4, 5, 6. Que hora chegou? Ele chegou com o culto de 15 para as 9. Que hora chegou aqui? 8h46 quando ele chegou aqui. Então, 4 tem que começar o jogo. 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 horas que ele ficou, que ele gastou o tempo dele para assistir um jogo de futebol. Eu não estou falando mal, nem criticando ele, não. Eu estou falando que às vezes o culto demora um pouco mais, 9 horas, 9h30. Sabe, o povo perdeu a paixão. Eu não vou no culto hoje porque eu estou cansado, porque eu trabalhei muito. Não vou lá hoje porque eu estou muito cansado. Irmãos, qualquer coisa é motivo de nos desanimar. O povo perdeu o primeiro amor, a paixão por Jesus. O problema daquela igreja foi deixar o primeiro amor. Eu trabalho demais, eu faço demais, eu sacrifico demais, eu vou parar um pouco. Não pare, irmãos, não pare. Não deixe o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Quando você apaixonou por Cristo, quando você amou Ele, como você amou o sacrifício da cruz. Olha, eu vou seguir porque o que Ele fez para mim, o que Ele fez para mim, Ele morreu para mim, Ele pegou o meu pecado, Ele me salvou, Ele me resgatou. Meus irmãos, ame o Senhor. Sabe por quê? Porque muitos, infelizmente, vão ficar porque perdeu o primeiro amor. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso, essa igreja boa aqui que nós vemos? A igreja de Éfeso, que era tão boa, ela foi esfriando. As pessoas foram saindo. E a igreja de Éfeso acabou. Os muçulmanos entraram no lugar daquela igreja. Sabe por quê? Porque eles perderam o primeiro amor, aquela paixão, algo que o impulsionava, prazer de fazer para Jesus, prazer de trabalhar, alegria de trabalhar para o Senhor. Não perca o seu primeiro amor. E nós precisamos de voltar ao primeiro amor. Nós temos que refletir como tem sido a nossa vida diante do Senhor, porque o noivo vem. E Ele quer resgatar uma igreja que realmente o ama e que não deixou o primeiro amor.
Amém? Amém. Nós vamos terminar por aqui. Na semana que vem vai ter um pregador, mas eu vou continuar essa pregação depois, um outro dia. Vou falar alguns pontos específicos. Na verdade, foi só mesmo a introdução. Eu não vou atrasar o horário dentro do culto. Mas, meus irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Neste momento nós vamos fazer uma oração. Você vai fechar os seus olhos. Você vai pedir o Espírito Santo para falar com você. E peça o Espírito Santo para lembrar a cada um dos irmãos. Por que você deixou o primeiro amor? Por que te fez esfriar? Você está aqui nessa noite porque Ele te ama. E Ele quer resgatar a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos mostrou, ó Pai. O Senhor nos mostrou. O Senhor nos provou pelo amor, morrendo por nós na cruz, enviando o seu próprio Filho para nos salvar. Então nós agradecemos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, neste momento, Senhor Deus, que nós possamos lembrar, ó Pai, como eram as nossas práticas, como era o primeiro amor. Nós éramos apaixonados pelo Senhor e queríamos ao Senhor, queríamos a Tua presença. E eu peço, Senhor, agora, Pai, se porventura nós afastamos, nós distanciamos, nós perdemos aquela essência, aquela paixão, aquele amor, ó Pai querido amado, pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua mensagem na cruz, Senhor Deus, eu peço, Senhor, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar às primeiras práticas, ó Pai, às primeiras obras. Não é uma religião apenas, não é estar dentro de uma igreja evangélica, não é apenas participar de um culto, é Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e todas as pessoas só vão ter a vida eterna com o Senhor se entregar a vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, realmente viver uma vida nova, uma vida em Cristo. Então eu peço a Ti, toca em cada vida aqui, Espírito Santo. Eu tenho certeza que é o Senhor, não sou eu, mas é o Senhor Espírito Santo que convence o homem do pecado. E neste momento, nesse período de oração, de entrega, de reflexão, de arrependimento, eu peço ao Senhor. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar com o Senhor, porventura afastou da Tua presença, do Teu caminho, mas olha, eu preciso de voltar e estar sem força, mas que neste momento possa levantar as suas mãos e reconciliar com o Senhor. E se tem alguém aqui nessa noite que deseja reconciliar,